E um dia depois da maior manifestação política da história do Brasil, a presidente Dilma Rousseff comandou a reunião de coordenação política no Palácio do Planalto. Esse encontro acontece toda semana com ministros e líderes partidários no Palácio do Planalto. E quem tem os detalhes desse encontro é a Andréia Sadi. Andréia, boa tarde. As manifestações devem ter entrado na pauta desse encontro, né? Com certeza, Cecília. O ministro Edinho Silva, da Secretaria de Comunicação Social, disse que a conclusão do governo é que as manifestações elas vão dar um caldo, calibrar um discurso da oposição pelo processo de impeachment. O líder do governo no Congresso, o senador José Pimentel, que é do PT do Ceará, disse o seguinte, que a presidente Dilma, durante a reunião, disse que recebeu com tranquilidade os protestos, mas que ficou claro, diante do cenário de ontem, que há uma rejeição a toda a classe política. Então, essa foi a avaliação feita nessa reunião de coordenação política, mas a avaliação que vale mesmo é a de ontem, do Palácio da Alvorada, onde a presidente Dilma, depois do balanço final das manifestações, reuniu seus principais assessores, seus ministros, para traçar a seguinte reação. A partir de agora, o governo vai centrar todos os esforços, vai tentar centrar todos os esforços no Congresso. O debate político vai ser lá para tentar impedir o processo de impeachment. E como eles pretendem fazer isso? Conversando, dialogando com a base aliada, com o PMDB principalmente, tentar disputar o que eles chamam da fatia ali do PMDB, que ainda apoia o governo, mas já está ensaiando um desembarque, eles estão falando do PMDB do Senado. Também tem ministros e assessores defendendo um diálogo com interlocutores, setores da oposição. Tudo isso para tentar impedir o processo de impeachment. E uma última avaliação também que eles fazem é que a resposta para a sociedade, de fato, tem que sair pela economia, pela via da economia. Então, eles também estão discutindo isso. O que eles podem fazer para dar uma resposta para a sociedade, Cecília? Ô, Andréia, a ida do ex-presidente Lula para o governo também é uma opção que está sendo estudada aí pelo Planalto. Já se sabe o que é necessário para saber se ele decide se participa ou não desse governo? Cecília, eu conversei com alguns aliados do ex-presidente Lula e eles me dizem o seguinte, que Lula tem dito que ele vai esperar uma decisão da Justiça, aquela Justiça de São Paulo, sobre o pedido de prisão feito pelo Ministério Público. E só depois ele vai dar um retorno, uma resposta para o governo se aceita ou não integrar um ministério. Esses mesmos aliados, segundo relatos deles, me dizem o seguinte, que Lula também está observando um outro movimento, que esse movimento lá no Supremo Tribunal Federal. Ele está querendo saber qual vai ser a resposta do ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato, aquele pedido de Rodrigo Janot, procurador-geral da República, que solicitou que parte da investigação envolvendo Eduardo Cunha, a investigação que se refere à sua mulher e também à sua filha, desça para a primeira instância, fique sob os cuidados do juiz Sérgio Moro lá em Curitiba. Isso porque se Lula vier para o governo, ele vai ter foro privilegiado e vai enfrentar uma situação análoga, porque tem vários familiares dele também na mira da Operação Lava Jato. Então, ele está observando esses dois movimentos para só depois dar uma resposta para o governo, porque o governo acha que a única saída é Lula na articulação política para barrar o processo de impeachment lá no Congresso. Mas aí você resolve dois problemas na avaliação dos próprios assessores. O ex-presidente Lula à frente da articulação política e também ele garante o foro privilegiado, então a sua investigação sai das mãos da primeira instância. Cecília. Vamos ver o que acontece. Andréia, mais uma pergunta. Outra questão importante essa semana é que o Supremo Tribunal Federal vai julgar os recursos aí da Câmara sobre o rito do processo do impeachment. Qual é a previsão dos parlamentares depois desse julgamento? Cecília, segundo o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, assim que o Supremo julgar, analisar esses embargos, esses recursos que questionam pontos das regras do impeachment, ele vai instalar a comissão do processo de impeachment. Então, se o Supremo finalizar essa discussão já na quarta, ele me disse que já na quinta instala a comissão. Se finalizar na quinta, ele instala na sexta. Fato é que os parlamentares já avaliam que tem clima, ambiente após os protestos para fazer andar o processo de impeachment. Uma outra avaliação destes parlamentares é que o governo errou lá no final do ano, em dezembro, quando questionou a sessão que elegeu a comissão de impeachment, porque naquele momento, segundo esses parlamentares, não havia votos suficientes para o processo. E agora eles estão dizendo que sim, que há esses votos, é exatamente essa a preocupação do Palácio. É por isso que o Palácio do Planalto vai centrar todos os seus esforços lá na Câmara e também no Senado. Cecília. Obrigada, Andréia, pelas informações. Um bom trabalho aí para você.